que o pleno do Tribunal Superior Eleitoral decida realmente se houve fraude na cota de gênero ou não nas eleições de 2022. Então eles permanecem. O André Mendonça, só para explicar para vocês, o ministro do TSE, ele julgou um recurso do próprio Wellington do Curso e Fernando Braide, e mais as duas candidatas consideradas laranja na chapa do PSC, e falou o seguinte: além de terem cometido, o PSC ter cometido a irregularidade eleitoral, ele logo determinou que os votos sejam anulados, que a gente chama da chapa cair. Então a chapa cai, e a chapa caindo, cai também o Fernando Braide e o Wellington do Curso. Só que isso aí é uma decisão monocrática, e claro, é passiva ainda de recurso, e vai ter recurso, eles vão recorrer dessa decisão do André Mendonça, e assim que recorrer, isso daí vai para o julgamento do mérito lá no pleno, né, por todos os ministros do TSE, que podem confirmar a decisão do TRE daqui do Tribunal Regional Eleitoral, que foi pela condenação do PSC por uso de candidatura laranja nas eleições, ou então reformar a decisão daqui. Lembrando que a Procuradoria-Geral Eleitoral, no caso do PSC, já foi de parecer favorável pela cassação da chapa, né? Pela anulação dos votos da chapa. E agora é aguardar para saber o que o pleno vai definir. Lá pela decisão do ministro, são mais ou menos 3 sessões até ser colocada em pauta essa questão aí do recurso do PSC. Agora, vale lembrar que tanto o Fernando Braide quanto o Wellington do Curso, eles emitiram no fim de semana nota a respeito. Lá eles disseram que não cometeram crime eleitoral algum e que os votos que eles receberam foram legítimos. Assim eles disseram. E eu vejo mais, Gleidson e ouvintes, como uma satisfação a dar aos seus eleitores, porque quando você tem um mandato retirado por uma decisão da Justiça Eleitoral, realmente fica parecendo que houve um crime eleitoral e que o candidato que cometeu esse crime. Aí eles disseram assim: olha, a gente não fez montagem de chapa, não era da direção do partido. No caso do Fernando Braide, ele tinha uma participação, se eu não estou enganada, assim, na direção do PSC estadual. Mas enfim, eles disseram: a gente não tem nada a ver com isso, não tem por que perder o mandato. Só que o argumento deles cai por água abaixo, porque o Supremo Tribunal Federal, ele já definiu que mesmo o eleito não tendo participação nenhuma na formação da chapa, que usou candidatura laranja, mesmo assim, no entendimento dos ministros, eles foram beneficiados com o crime eleitoral cometido pelo partido. Afinal, a regra é clara da questão do gênero, né? Da cota de gênero. É 30% para os gêneros. No caso, aqui no Brasil, é sempre 30% para a candidatura feminina. Só que uma das candidatas, e o André Mendonça, ele destaca isso, uma das candidatas não teve nem o seu próprio voto, só para vocês terem uma ideia. Nem nela, porque assim, ela teve 5 votos e na chapa e no local, na sessão dela, ela não teve o voto dela, o que é uma característica clara de candidatura laranja. Enfim, agora é aguardar o julgamento realmente do mérito no pleno. Quem ainda está passivo de julgamento também é o Podemos. No caso do Podemos, a Procuradoria-Geral Eleitoral já deu parecer pela reforma da decisão do TRE aqui, que foi de inocentar o Podemos lá para os ministros, ou para os ministros não, para o procurador eleitoral. Houve sim uso de candidatura laranja nas eleições nas eleições em 2022 na chapa do Podemos. Então pede a reforma. É o mesmo relator, que é o ministro André Mendonça. Ele mesmo é que vai dizer se houve ou se não houve, e depois colocar aí para julgamento lá no pleno. Então vamos aguardar, Gleidson, e ver como é que vai ficar essa questão. Ô Carla, só pra gente fechar aqui a política local, tá? O governador Carlos Brandão
fez uma declaração ontem, tá? Num evento lá em Bacabal, e disse que não pretende entregar ao governo alguém que, entre outras coisas, vá perseguir seus aliados. Esse alguém, leia-se Felipe Camarão, Carla? É difícil a gente imaginar que o recado não foi para ele, né? É muito complicado. E Gleidson, eu achei a declaração de certa forma inesperada por um momento que se estava vivendo aí nesse grupo governista, porque se falava de trégua, se falava de tentar realinhar, voltar ao plano inicial que o Felipe assumir como governador e o governador Carlos Brandão sair como senador, e de repente vem uma declaração dessa e eu me perguntei, mas teve algum fato novo que levou a isso? Tanto os palacianos quanto as pessoas próximas do Felipe disseram, olha, fato novo mesmo não teve nenhum, de maneira alguma, assim, algo bem específico. Alguns até chegaram a dizer, será que foi o pedido de vista do Alexandre de Moraes lá na ADIM, da eleição da mesa diretora da Assembleia? Porque no discurso do Brandão, ele diz que não quer alguém no governo que vai perseguir os aliados dele, mas pelo que eu pude acompanhar, o discurso dele vem exatamente depois de discursos de prefeitos e deputados em que diziam que em 2026 o candidato do governador precisa ser alguém alinhado aos seus aliados deputados, seus aliados prefeitos. E aí estava lá Iracema Vale, que é presidente da Assembleia Legislativa, que é do PSB, como era em Bacabal, estava o prefeito de lá, o ex-deputado Roberto Costa, do MDB. Então, ficou parecendo que, não sei se exatamente dizer assim, o Felipe não entra no governo, não vou deixar entrar, não sei se é exatamente isso, mas me pareceu mais um recado para dizer assim, se for para perseguir meus aliados, não entra, ainda está na condicional, entendeu? Sim, que quer dizer, se ele mostrar uma postura diferente, mas aí que garantia se teria? Não teria depois de estar sentado na cadeira de governador, qual a garantia que se tem que se... E esse, Gleidson, é exatamente o ponto central do impasse. Não há como garantir, né? Não há como saber se essas garantias elas serão realmente efetivadas, porque eu já disse aqui para vocês, o relacionamento desses dois grupos aí, o grupo maior governista com esse grupo que eu chamo de dinistas ou então governistas de oposição, o problema todo é a questão da confiança de um lado e do outro. Então eles acreditam que o pessoal mais ligado a Felipe acredita que o Brandão nunca teve a intenção de sair da cadeira, nunca quis cumprir acordo algum. Já o pessoal do Brandão diz assim, olha, a gente sempre trabalhou, deu os espaços que pediu, tudo, só que eles queriam mandar no governo. Então usam a justiça para tentar atrapalhar, enfim, é uma relação desgastada. Não sei se realmente eles conseguem aí, Gleidson, resolver essa questão e caminharem juntos em 2026. Fica parecendo que não. Carla, mas só aqui pra gente, caso não seja a indicação do governador Carlos Brandão, Felipe Camarão, quem seria? Eles estão colocando o sobrinho do governador, o Orleans Brandão, que é secretário de Assuntos Municipalistas, como essa possibilidade. Só que ele mesmo já disse que ele vai ser candidato a deputado federal. Mas existe um grupo ali de um núcleo mais duro do Palácio dos Leões que diz assim, pode até não ser o Orleans, mas a gente tem que construir uma outra candidatura. Ou então construir a candidatura do Orleans. É isso que passa a ideia. A gente constrói, alguns dizem, vamos construindo até 2026, a gente pode ter um nome forte, né? Ou uma segunda opção, fora o Felipe Camarão. E o Felipe já disse que é candidato de qualquer forma. Gleidson, só sei que essa indefinição, e eu trouxe essa análise na semana passada para vocês, essa indefinição do grupo governista, ela prejudica todos os aliados. Não prejudica só o Carlos Brandão, não prejudica só o Felipe Camarão. Ela prejudica todos os aliados, porque fica sem saber, afinal,
como é que vai ficar definido, né? Qual lado, quem é que vão ser os candidatos, como se movimentar nesse ponto bem aí, porque talvez o mais central nesse momento é saber o que vai acontecer em abril de 2026, logo no iniciozinho, tá? Que é o período de desincompatibilização.